Fala, Deus! Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Bom, meu nome é Gabriela, sou da Jubank, faço parte da juventude da Igreja Batista Missionária Central. E estamos aqui hoje inaugurando o nosso primeiríssimo episódio desse podcast, um projeto elaborado pela juventude da igreja. Bom, você quer que o Senhor fala conosco? Então, na palavra do Senhor, em Jó capítulo 33, versículo 14, a palavra vai dizer que o Senhor fala conosco de diversas maneiras. E uma das maneiras que o Senhor fala conosco, além da sua palavra, que é a Bíblia, é através desse podcast também, é claro, né? Então, aqui a sua vida será edificada. O Senhor vai falar conosco através dos nossos convidados e o Senhor vai transformar o nosso viver através do Evangelho. Amém? Bom, se você não quer perder nenhum episódio aqui do nosso podcast Fala Deus, então se inscreve no canal IBMC Oficial, deixa o seu joinha para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e ative as notificações para sempre que a gente postar, você receber a notificação de que um novo episódio foi postado. Amém, glória a Deus e aleluia. Hoje nós falaremos sobre a temática do carnaval versus o cristianismo. Então, agora, finalmente vamos apresentar o nosso convidado do dia. Então eu quero que você aí de casa declare junto comigo e diga: Fala, Deus! Nós estamos aqui para te ouvir, Senhor, por meio do Pastor Chiquinho. É um prazer ter o Senhor aqui, Pastor Chiquinho. Bom, para apresentar ele um pouquinho, ele é o pastor auxiliar aqui da sede. Ele também lidera a Igreja Batista Missionária Central do Cosme Damião e atualmente ele está liderando a Jubank, que é o grupo jovem que inclusive eu faço parte. Bom, passo a palavra para o Senhor, Pastor Chiquinho, para se apresentar um pouquinho melhor. Quem o Senhor é, o que o Senhor gosta, o que não gosta, né? Oi, Gabi. Fique à vontade. Gabi, para mim é um prazer estar aqui com você, fazendo parte desse primeiro podcast da Jubank. E para a gente é uma felicidade enorme estar aqui. É um pouquinho nervoso, claro, porque faz parte, né? Mas estamos aqui para falar a voz de Deus, né? Ser apenas um canal de Deus para abençoar todos vocês que estão nos assistindo, vocês que estão aí querendo ouvir uma palavra da parte de Deus. Então nós estamos aqui para falar sobre isso. Glória a Deus, amém. Vamos orar ao Senhor para que o Espírito possa falar, né? Para que Ele nos dê autoridade e coragem para que a gente fale. Bom, pastor, nós vamos aproveitar que nós estamos em época de festividade do Carnaval para debatermos, para conversarmos um pouco sobre esse assunto. Sim. Sobre o cristão e o carnaval. Será que combina? Será que o cristão com os princípios do Senhor, ele pode celebrar essa festividade? Então, para a gente entender melhor e se aprofundar nesse tema, nós gostaríamos de perguntar ao Senhor qual a origem do carnaval, como surgiu, qual é o objetivo e quais são as mudanças desde a época que se originou até os dias de hoje, pastor. Pode ficar à vontade. Bem, Gabi, falando de carnaval, o carnaval ele tem origens antigas, bem antigas mesmo. Era uma festa popular que surgiu na Idade Média e essa festa ela era celebrada pelos pagãos da época e com o passar dos anos essa festa foi, né, sendo adicionada pelo o catolicismo romano e isso foi incorporado. Por isso que o carnaval ele é incorporado ao calendário eclesiástico da Igreja de Roma. Então surgiu na Idade Média pelos pagãos, né? E essa festa ela foi tomando uma proporção entre os pagãos e trazido até Roma, a igreja vendo a questão do paganismo com a festa e alguns pagãos se convertendo, né, ao cristianismo católico da época. Então a igreja incorporou essa festividade, a igreja incorporou no calendário eclesiástico da igreja. Então surgiu o quê? Uma festa pagã dentro do cristianismo. E essa festa, como ela
Corta. Rapaz, eu tô nervoso pra caramba aqui, viu? Misericórdia. É uma conversa, pastor. Só foca como se o senhor estivesse me explicando mesmo. Ai, Jesus. É diferente dar um estudo pra falar assim. Meu Deus. Não tá filmando aí não, né? Não tá gravando não, né? Não, mas peraí, vai passar isso? Não, vai não, vão cortar. Ainda bem que é natural. Porque pra mim vai ser sobrenatural. Oh, glória a Deus. Simbora. Ai, Jesus. Vamos lá. Surgindo essa festa dentro, na época da Idade Média, então o que acontece? Essa festa foi incorporada, né, religiosamente pelo calendário romano, e o cristianismo na época ele tomou conta em si o modelo religioso da época maior que tinha era o catolicismo romano. Então os pagãos eles foram incorporados a esse calendário dentro dessa festividade. O que acontece? Essa festa de carnaval ela tem um significado que se chama Carnivale, que seria o quê? Corta. Mas será que vai sair alguma coisa desse podcast? Vai. Em nome de Jesus. É só dizer corta, aí reinicia. Pronto. Então, deu o significado do carnaval de Carnivale, ou seja, esse nome vem do latim que significa adeus à carne, ou seja, era uma como é que se diz? Como é que eu posso explicar isso? Eles entendiam que antes da festividade pascual da igreja é aquele período da quaresma, que é aquele período que conta de 40 dias antes da festa pascual, que era o período que eles o catolicismo romano ele faz o período de jejum, né? As pessoas não podem comer carne. Inclusive eu, quando era criança na minha cidade, os meus pais, principalmente a minha mãe, que era muito católica, ela sempre orientava a gente para que nesse período de 40 dias antes da Páscoa a gente não comesse carne. Mas era muito difícil ser todos os dias sem comer carne, então você comeria apenas, deixaria de comer carne na quarta-feira, chamada Santa, né? E na sexta-feira, ou seja, esses 40 dias, toda quarta e toda sexta, a gente não comia carne. Mas era uma época de jejum. Então o que acontecia? Na Carnivale, ou seja, na festa de carnaval, então eles se doavam a fazer toda a prática assim, é como se eles extravasassem em tudo que podia e não podia fazer para poder depois dar um desconto nesse período de 40 dias. Então é por isso que o carnaval ele é uma festa considerada dentro do calendário romano. Por isso que ele não tem uma data certa, ele sempre vai cair em um período que se conte ao final dele 40 dias depois a Páscoa. Compreendi, pastor. E inclusive, né, já explicamos o contexto do carnaval, falando sobre carnalidade. Se eu não me engano, já ouvi na Bíblia que, né, a gente vive pelo Espírito e não pela carne. Então, eu queria que o senhor começasse a introduzir agora, de acordo com a Bíblia. Será que essa festividade, esse significado que o senhor acabou de esclarecer para a gente, combina? Então, eu gostaria que o senhor mostrasse, comprovando biblicamente, que na Bíblia não se pode comemorar essa data. A gente sabe que o nome carnaval, ele não é citado na Bíblia, mas sabemos que pode ter, sim, uma comprovação de que o cristão ele não pode comemorar. Então, qual seria o embasamento bíblico para não comemorar essa data? Olha, a Bíblia ela vai nos mostrar bem claramente que nós, como cristãos, jamais devemos participar de uma festividade assim como eles participam.
Até porque, se a gente for buscar na Bíblia um termo carnaval, Deus proibindo o carnaval, você não vai encontrar. O que nós vamos encontrar na Bíblia são textos que nos ensinam e nos orientam daquilo que devemos ser e fazer. E dentro desse contexto do que somos e do que devemos fazer, então não faz nenhum sentido um cristão ser participante de uma festa dessa. Até porque a festa, como se diz, é uma festa de extravasar, é a festa dos excessos da carne. E, biblicamente falando, quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, um texto bem claro que se usa muito para esclarecer e combater, né, a participação, vamos dizer assim, do cristão nesse tipo de festa. Ele escrevendo aos Romanos no capítulo 8, a partir do verso 5, ele diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ou seja, olha só o que Paulo está dizendo. Quem vive segundo a carne, quem vive com os desejos da carne, que isso é inclinação a pecar, ou a inclinação a viver no pecado. Então, quem vive segundo a carne, segundo os desejos, voltado para a carne e os desejos da carne, ele diz, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que é do Espírito. Ou seja, quem vive segundo a carne volta-se para um desejo pecaminoso, mas quem vive segundo o Espírito volta-se para as coisas de Deus, ou seja, voltado para fazer a vontade de Deus. Aí o verso 6 ele diz, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Glória O que Paulo está dizendo? Olha, quem vive pelos desejos carnais, os desejos de pecaminosidade, que tem desejo de cometer pecado, o que vai trazer isso é morte. Morte o quê? Uma morte espiritual e aonde você se distancia de Deus. Mas quem vive pelo Espírito já faz uma coisa totalmente fora dos desejos carnais, ou seja, ele se distancia do pecado para fazer a vontade de Deus. E a gente trazendo no contexto para o carnaval, tudo isso vai de encontro à vontade de Deus. Porque Deus está dizendo, se você tem o Espírito de Deus, e a Bíblia é clara em falar para cada um de nós que nós somos o templo de Deus, ou seja, a morada do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala isso, é que ela está dizendo para mim, está dizendo para você, Gabi, que é cristã, e para todos vocês que são cristãos. Está dizendo, olha, vocês agora não andam mais com o desejo, com a inclinação do pecado. Vocês agora não andam mais com essa direção de cometer o erro, de cometer o pecado, mas agora anda na direção de Deus, naquilo que Deus tem e quer para cada um de vocês. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, com certeza eu jamais vou desejar fazer parte de uma festividade onde tudo é contrário à vontade de Deus. Então, eu não posso de maneira nenhuma dizer, eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho a presença de Deus na minha vida, eu vivo conforme a vontade de Deus, e se a Bíblia está me dizendo que a vontade de Deus é assim, 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 e eu vou para um lugar, uma festividade, onde tudo é contrário a essa vontade. Ou seja, eu estou totalmente fora do contexto, daquilo que Deus quer para mim. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, ele diz assim, olha, se de fato vocês têm o Espírito de Deus, e se alguém não tem o Espírito de Deus, aí Paulo é bem claro, esse não pertence a Cristo. Então, se você não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vós,
Aí ele diz, o corpo está morto. Morto para quê? Para ser participante dessas coisas que eu falo, dessas festividades, onde tudo é permitido carnalmente, onde tudo é feito de forma desordenada e tudo fora da vontade de Deus. Inclusive, há um texto bíblico, né, que fala sobre que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente isso. Então, se você me perguntar assim, o crente, não sei se vai ter alguma dessa pergunta aí, se tem, mas se você me perguntar, o crente pode ir para o carnaval? Eu diria, pode. Meu Deus. O crente pode participar disso? Eu disse, pode. A questão é, o crente participando disso, porque tudo me é lícito, ou seja, tudo eu posso. Tudo pode. Mas nem tudo me convém. Por quê? Porque eu sou livre. Eu sou livre para poder fazer ou ir a qualquer lugar. Agora, quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu vou ter o entendimento. Eu posso, mas eu não vou. Eu posso porque a minha carne, ela até pede para ir. A minha carne até tem vontade de ir. Mas o que prevalece na minha vida não é a minha carne. Não é o meu desejo pecaminoso. Esse eu tenho que vencer dia após dia. Então o que eu posso e devo fazer e que me é lícito fazer é a vontade de Deus. Então, da mesma forma que eu posso ir, eu posso dizer, eu não vou. Eu não vou porque eu sei que lá não vai ter a presença do meu Deus. Lá eu não vou glorificar ao meu Deus. Lá eu não vou exaltar o meu Deus. Lá eu vou simplesmente exaltar os desejos carnais, que é o que se vê hoje no carnaval. Só besteira. A juventude praticamente vivendo uma vida de prostituição, de drogas, é tanta coisa, de bebidas. Né? O saldo do carnaval ele é tão ruim, mas tão ruim, que se tiver uma coisa boa no carnaval, em meio a tantas coisas ruins, você não vai perceber o que é bom. Percebe. Entendeu? Isso é, se tiver. Então, para o cristão, isso não é nada. Aliás, eu aconselho firmemente a você, eu aconselho de uma forma veemente, você que é cristão, jamais seja participante do carnaval. Esse carnaval que eu estou falando de hoje, uma festa que foi criada num paganismo, que se adequou a um sistema religioso da época romana, mas que se tornou essa... Foi mudando cada vez mais, né? Tudo vai se mudando, né? As coisas vão se mudando, porque na realidade, quando surgiu, era uma comemoração de pessoas nas ruas, né? As pessoas começavam a festejar, né, os seus deuses pagãos nas ruas, e aí, com o tempo vai se passando, essa coisa vai tornando numa proporção maior, e aí os interesses de outras pessoas vão surgindo, aí vão se adequando àquilo ali, porque há interesse em tudo isso, mas a realidade é que para Deus está tudo fora da sua vontade. Pois é, né? E muito recorrente a gente ouve uma frase, né, de pessoas que são cristãs e frequentam esse tipo de festa, não tem nada a ver, não tem problema, e faz a gente se dar bem mal, né? E como o senhor bem falou do espírito, eu estava esses dias, né, estudando sobre essa questão do espírito, da carne, e uma pregadora falou, né, que se a gente alimenta mais a carne vai vencer. Exatamente. E se a gente alimenta mais o espírito vai vencer. Então, como que a gente vence o espírito, pastor? Como que a gente vence a carne? E como é que a gente faz com que a vontade do Senhor prevaleça em nosso coração? Para que a gente não tenha, não a vontade, porque eu acredito que a vontade dela não passa, mas que a gente sempre esteja lutando, como o senhor falou, porque a vida cristã é uma luta diária, ela não acaba, só vai acabar quando o Senhor Jesus voltar. Mas a vida cristã é uma luta diária, então como nós podemos fortalecer o espírito para mortificar a carne de fato? Olha, Gabi, isso é muito simples para nós que já conhecemos a palavra de Deus. E esse é justamente o meu intuito e desejo de estar, vamos dizer assim, liderando a Jubank hoje, querer e
pretendo fazer com que vocês entendam, vocês que eu falo assim, essa juventude, essa juventude aqui da nossa igreja, e que vocês e outros que fazem parte da Jubank, que entendam isso e passam também isso para outros jovens. É esse entendimento de que a vida em Cristo, ou seja, o viver pelo Espírito, isso é muito, mas muito melhor, muito mais prazeroso, muito mais gostoso o viver pelo Espírito do que o viver pela carne. Porque quando você pensa, por exemplo, em carnaval, você está indo de encontro, primeiro à vontade de Deus, primeiro aquilo que a palavra de Deus está falando, e depois você vai satisfazer os seus desejos carnais, que é uma alegria. Não vamos dizer aqui, ser hipócrita, não é uma alegria, é uma alegria que eles têm no período carnavalesco, só que é uma alegria passageira. Quando aquilo passa, vem a angústia, vem muitas vezes a depressão, vem o desespero. Os problemas continuam, né? Nada é resolvido com uma festa de carnaval, né, gente? Exatamente. Convenhamos também, né? Exatamente. Então as pessoas acham que passando esse período de carnaval, tendo aquela festividade toda, os seus problemas ali estão resolvidos momentaneamente. Só que depois a situação piora. Piora, né? Piora. E quando eu disse que eu quero até só complementar aqui, quando eu disse que você, como cristão, pode ir ao carnaval, pode, porque você é livre. Agora, escute isso. Talvez você não possa ir para o céu, né? Você pode ir para o carnaval e pode ir até para outros lugares que você deseja, que você queira fazer com que a sua carne sinta prazer. Agora, e o céu, como é que fica? Pois é, né? Porque nem chega perto lá. Exatamente. Quando você tem essa vida no Espírito, que você sente esse prazer que o Espírito Santo te dá, e aonde você vai, o que você faz, e você sente a presença do Espírito Santo, aí você vai entendendo o que é realmente uma verdadeira felicidade, que não está no carnaval, não está em outro tipo de festa que o mundo assim proporciona, mas na festa que Deus nos proporciona, que é a festa do viver no Espírito. E outra coisa, o jovem cristão, ele precisa entender que ele não é, ele não deve ser e nem precisa ser um jovem, vamos dizer assim, aquele jovem, na minha terra se falava assim, apocado, aquele jovem, né, meio fechado. Não, o jovem é alegre, o jovem cristão ele tem que ser alegre. Aliás, a alegria do jovem cristão ela tem que ser muito maior, muito mais extravasada do que a alegria que o mundo lá fora mostra. Oferece. Tem muito esse mito de que crente não pode rir, que crente não pode se alegrar. Como assim, se a nossa alegria vem do Senhor, né? Se a gente é preenchido totalmente. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, é essa força que nós recebemos do Senhor que nos traz essa alegria. Somos alegres e alegramos o coração de Deus, porque estamos no Espírito. E viver no Espírito é muito bom. E é como eu disse, olha, é uma das coisas que eu quero, eu peço ao Espírito Santo que me dê essa sabedoria para passar para essa juventude essa alegria de experimentar. Essa juventude hoje ela precisa experimentar essa alegria que vem do Espírito. Porque quando você experimenta, aí você começa a observar, olha, vale a pena renunciar, seja o carnaval ou qualquer outra coisa que o mundo traz, mas vale a pena renunciar porque em Deus as coisas são muito melhores. É verdade. Né? E assim como Paulo, ele fala aqui do texto que nós lemos, lá em Gálatas também, ele escrevendo à igreja dos Gálatas, no capítulo 5, verso 24, ele diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, se eu pertenço a Jesus, se eu estou com Jesus, se eu digo que eu sou de Jesus e faço a vontade do Senhor Jesus, então eu crucifico essa carne, eu mortifico ela, os meus desejos. E isso é renúncia. Eu renuncio aos meus desejos carnais para
fazer a vontade de Deus. Pois é, né? E não é fácil, pastor, mas a palavra do Senhor fala, né? Que não é fácil a gente lutar contra a nossa carne, não é algo do dia para a noite, a gente tem que estar em constante comunhão com o Senhor para que isso aconteça, porque essa força não provém da gente, mas ela provém do Senhor que nos fortalece cada dia mais. Inclusive, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Saber que o Senhor tem prazer na gente é uma maravilha. É muito bom saber que o Espírito se contenta em viver nós quando nós somos obedientes às suas palavras. E, inclusive, a gente está falando aqui da igreja, né? Inclusive, a próxima pergunta é: qual o papel da igreja para que os jovens eles não sintam vontade ou necessidade, né, de frequentar essa festividade? E falando sobre igreja, nós temos um aplicativo da Igreja Batista Missionária Central, é isso mesmo. Você pode instalar esse aplicativo no seu iOS ou Android, instalar e ter acesso a várias ferramentas, pastor. Sabe quais são as ferramentas? Programação da semana, Bíblia e muitas outras coisas que você vai ficar sabendo se você instalar. Bom, e no nosso aplicativo, pastor, nós temos muitas ferramentas e ícones que podemos estar usando para a glória de Deus, como a Bíblia, programação semanal. O nosso podcast também está lá para que você acesse e tenha maior facilidade em encontrar onde está a playlist dos podcasts. E temos a nossa rádio também, que passam pregações, louvores. E você pode escutar em casa, quando estiver lavando aquela louça, dirigindo até o seu trabalho, em qualquer momento, amém? Então, instale no seu celular, glorifique o nome do Senhor e valorize a obra da igreja também, da mídia, amém? Bom, voltando ao nosso assunto da igreja. E eu quero dizer que eu já acesso o aplicativo da igreja, é uma maravilha, né? A rádio web, uma bênção para você que está aí nos assistindo. Acesse essa rádio que é uma maravilha. Lá você vai ter tudo sobre a igreja, né? Inclusive vai ter as descrições dos departamentos e ele manda notificação para você quando o culto vai começar. Seja o culto de doutrina, domingo ou qualquer outro culto e evento que tenha aqui na igreja. Bom, pastor, voltando ao assunto, eu gostaria de saber qual o papel efetivo da igreja para que o jovem ele não sinta a necessidade ou o desejo, até mesmo o desejo, de ir para essa festividade. Quais são as ferramentas que a igreja pode utilizar para impedir que o jovem não vá pecar? Bom, Gabi, aí o papel da igreja é de suma importância. A igreja é fundamental nesse momento. Até porque, se não fosse a igreja, o jovem estaria sem direção, né? Na realidade, a igreja está justamente para dar direção do que esse jovem hoje precisa para não querer ou ir para esse tipo de festividade, né? É claro que, se você for imaginar assim, o jovem deseja ir, é natural, porque o desejo é da carne. O jovem sente vontade de ir, é natural, porque é a vontade da carne. Mas a questão é, como Paulo disse, o que vai prevalecer? É a vontade da carne ou a vontade do Espírito? Se é que o Espírito habita em vós, então se o Espírito Santo habita nesse jovem, então a igreja tem que ter esse entendimento e usar as ferramentas que ela tem para fazer com que esse jovem não tome a decisão de ir para o carnaval, já que nós estamos falando de carnaval, época de carnaval. Então, o papel da igreja é mostrar justamente isso, mostrar o quão é importante o jovem ter essa experiência com Deus através da palavra, que a palavra ela é fundamental para a vida dessa juventude, ter o conhecimento da palavra e buscar a experiência com o Espírito Santo, que é justamente a pessoa do próprio Deus que habita em nós. É o que Paulo diz, olha, se é que o Espírito habita, então o Espírito ele habita em mim, ele habita em você, ele habita na sua vida, você que está aí nos assistindo, o Espírito Santo ele habita em nós. Então, você tendo essa experiência, a igreja, o papel da igreja é isso, é fazer com que esses jovens entendam isso, que esta palavra ela é fundamental, é de suma importância para o viver diário e as experiências espirituais com o Espírito Santo. Agora, tem um outro papel que a igreja também exerce, que é
justamente nesse período de carnaval, que é o nosso retiro. O retiro espiritual que a igreja Glória a faz Deus. todos os anos. Lá a juventude, toda a igreja se reúnem, né, no período do retiro, que é numa chácara maravilhosa, e são 4 dias de bênção, de maravilha. Então são as ferramentas que a igreja usa para tirar o foco desse jovem da festa mundana do carnaval para ser atraído para uma festa espiritual na presença de Deus, aonde ele vai ter um momento maravilhoso de experiência com Deus e sair dali não com ressaca que lhe faz mal, mas com, né, o espírito cheio de Deus, né, com a Amém. vida cheia da palavra, né, com a vida sabendo o que vai fazer, né, sabendo que vai ter uma direção correta. Um objetivo. Um objetivo, exatamente. Ele sai dali sabendo que tem um objetivo. Então o retiro é uma ferramenta maravilhosa que a igreja usa, é um papel importante que a igreja exerce. Além de toda a programação que a igreja tem, né, dos cultos, né, super importante. Super importante que o jovem deve participar, buscar a Deus, né, seja nos cultos de oração, seja nos cultos de doutrina, nos cultos de celebração. Então é isso que a igreja tem que fazer. E também, claro, dentro das nossas limitações que temos, né, estar reunindo com esses jovens para debater, conversar, sim, né? Claro. E tirar Tá as dúvidas, ativo, né? Exatamente. Essas programações dos jovens. Com certeza, o jovem ele precisa estar ativo, né? E a palavra de Deus fala muito bem sobre isso. Quando a palavra de Deus diz que jovem, você é a força, né? Você é a força da igreja. Então é porque o jovem tem força para estar na atividade. Então o jovem não deve estar parado. Claro, ele tem os seus momentos, né, de lazer, de descanso, isso é natural. Com certeza, né? Mas a atividade ela tem que ser essencial. É verdade. E se nós já somos fortes, imagine com a força do Senhor habitada em nós, né? Com certeza. Pastor, realmente nós podemos concluir então que o cristianismo e o carnaval eles não se entrelaçam, né? O que o senhor poderia concluir então de forma resumida sobre o carnaval e o cristianismo? Olha, é verdade. O cristianismo e carnaval, eles só se combinam em uma coisa: nas datas do feriado. Porque fora está o carnaval, mas espiritualmente estamos reunidos juntos, na mesma data. Mas juntos não dá para combinar, né? Crente é crente, cristão é cristão. Pois é. Então, a vida cristã é como a palavra de Deus diz, ela é uma vida santa, é uma vida de santidade. E quando se fala em santidade, observe isso, santidade é aquele que foi escolhido para ser separado, viver separado. E quando se separa, não é separar uma pessoa da outra, mas é separar o sistema um do outro. O sistema pecaminoso está aqui, o sistema do Senhor, o sistema de Deus para nos levar para o céu está aqui. Então essas duas coisas não podem andar juntas. Ou é o caminho largo, que é o sistema do mundo, ou o caminho estreito, que é o sistema de Deus, é a direção da santidade do Senhor. Então, é isso que eu passo para você que é jovem, que está nos assistindo, olha, busque ser cheio do Espírito Santo. A comunhão com o Senhor, busque a né? comunhão com o Senhor. Super importante. E só para a gente concluir, veja só, Gabi, o jovem, como a gente fala, ele é muito ativo e dentro das atividades que ele desenvolve, sempre tem coisas que podem atraí-lo ao mundo. Com certeza. Né? Sempre tem, seja na faculdade, seja no trabalho, seja em coisas que ele vive, sempre tem alguma coisa ou alguém que queira lhe desviar. Então ele tem que ter muito cuidado com isso. A gente é muito do momentâneo, né? Da emoção. Exatamente. A gente tem essa questão da emoção também. A gente vê lugares que trazem aquele prazer carnal, mas que depois nos trazem um vazio. Então é super importante que a igreja também esteja
pregando firmemente, trazendo a palavra do Senhor. E como o Senhor falou também, a questão espiritual, para nós termos a nossa própria experiência com o Senhor. Porque a partir dessa experiência, nós vamos entender que não vale a pena aquilo que está lá fora. E nós temos que ser atraídos pela glória do Senhor e não porque a igreja vai enfeitar, vai maquiar para poder atrair os jovens. Mas não, de fato, o que atrai é a glória do Senhor. É a glória do Senhor, exatamente. O que dá prazer a pessoa estar e vir para a igreja é a glória do Senhor, é a presença do Espírito Santo. Então é essa presença, e essa presença você só vai sentir se você buscar. É por isso que a palavra de Deus diz, buscar-me-eis. É o próprio Deus. Olha, preste bem atenção nisso. Olha só o que Deus diz para mim e para você. Buscar-me-eis e me achareis. Então Deus não está dizendo, buscar-me-eis e não me encontrareis. Não, Ele está dizendo, e se você me buscar, com certeza você vai achar. Glória então, a Deus. Se Aleluia. você achar, aí pode ter certeza que as coisas são diferentes. Glória a Deus. Olha, com certeza, nós percebemos que o carnaval e o cristianismo, eles não combinam de jeito nenhum, né? A não ser o feriado, Bom, eu gostaria de agradecer a você, o nosso público, que assistiu até aqui o nosso podcast. Agradecer a Deus também pelo nosso convidado, pastor Chiquinho. Quero agradecer muito porque o Senhor aceitou esse convite. Obrigada por essa pregação. Eu acredito que vai tirar a dúvida de muita gente que está nos assistindo. Eu agradeço a sua presença. Que o Senhor possa cada vez mais te usar, pastor, para pregar para os jovens. E não somente para os jovens, mas para todo o público, para que o Senhor Deus, através de sua vida, alcance vidas através da sua palavra. Amém? Bom, Amém. Nós agradecemos a sua participação. Nós agradecemos também ao Senhor pela produção, pelos convidados, agradecemos ao Senhor pelo discernimento. Queremos agradecer também ao Senhor pelo nosso primeiríssimo episódio, foi uma maravilha. Finalmente colocamos em prática aquilo que tanto queríamos fazer para edificar vidas. E lembre-se, o Senhor fala, o Senhor, se nós buscarmos verdadeiramente de coração, nós acharemos o Senhor. Busque a Ele. Ore, leia a Bíblia constantemente, busque pela sua própria comunhão com o Senhor. E o Espírito Santo lhe direcionará ao caminho certo. O caminho é estreito, mas é o caminho para a vida eterna, amém? Nós agradecemos, a paz do Senhor, que a sua vida seja edificada com Deus. Tchau, tchau!